Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de iniciar mais essa palestra cumprimentando o nosso presidente, Caio Augusto da Silva Santos, e o nosso vice-presidente da seccional, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Gostaria de agradecer pela forma brilhante que essa diretoria tem conduzido a seccional da OAB São Paulo, em tempos de pandemia, agindo de forma pontual em todas as suas decisões, sempre com a costumeira transparência e lutando pela advocacia bandeirante. Também gostaria de ressaltar a recente manifestação pública realizada esta semana em defesa da democracia, pois estamos vivendo tempos sombrios. E, mais uma vez, a OAB São Paulo não deixou de se posicionar e lutar em favor do Estado Democrático de Direito. Peço que leve os nossos agradecimentos a todos os demais diretores dessa seccional, bem como aos funcionários da OAB São Paulo, sem os quais não seria possível a realização deste evento. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos conselheiros estaduais, Marcos César Cussoni e Milton Melo, e na pessoa destes dois grandes companheiros, cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes, que são de suma importância para a condução da seccional paulista. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao aniversariante do dia, Dr. Alexandre Rolo, e na sua pessoa cumprimentar todos os membros da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido, possibilitando que as comissões desta seccional possam dar continuidade aos seus trabalhos em tempos tão difíceis como os que estamos vivendo por causa da pandemia. Aproveito também para saudar todos os presidentes e membros de comissões desta seccional paulista, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Gostaria também de cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Gustavo Seneviva, que está representando neste ato, Dr. André Ângelo, que é o presidente da nossa subseção aqui de Catanduva, que nos honra com a sua presença. E na sua pessoa, quero saudar todos os presidentes e diretores de subseções que estão se fazendo presentes neste evento. Gostaria, por fim, também de agradecer todas as lideranças do agronegócio, advogados e estudantes de direito que estão nos honrando com a presença neste evento. Agradeço a doutora Nancy Gombossi e o doutor Rafael Molinari por terem disponibilizado um tempo em suas agendas para auxiliar na organização e nos presentear com seus conhecimentos nesta tarde, contribuindo para a qualificação profissional de todos os presentes nesta tarde, neste evento, e debatendo sobre os impactos da lei do agro na recuperação de crédito. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e o nosso secretário, Dr. Rodrigo Melo. Também cumprimento os membros Sérgio e os demais presentes da nossa Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Nesse momento, passo a palavra ao Dr. Bernardo para que faça a apresentação dos palestrantes da tarde. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente de comissão, Marco Túlio, aos palestrantes, Rafael, Nancy, a todos os colegas presentes, membros de outras comissões. Temos aqui manifestação de membros de comissões de agronegócios de outros estados também. Agradecemos o prestígio de estar no nosso evento de hoje. Nosso evento de hoje, na sequência, é o segundo evento que nós fazemos da nossa comissão. O primeiro tratou de aquisição de terra rural por estrangeiro. Hoje nós vamos tratar de outro tema importantíssimo para o agronegócio. São os principais impactos da lei do agro na recuperação de crédito. Hoje nós vamos ter dois palestrantes que são membros da nossa comissão. Primeiro, o Rafael Molinari Rodrigues, que é advogado, gerente jurídico de multinacional do agronegócio, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela FGV Direito São Paulo e bacharel em Direito pela PUC São Paulo, membro da Comissão de Agronegócios. A professora e doutora
Gombossi de Melo Franco, advogada, gestora da área de agronegócios, de um conceituado escritório de São Paulo, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduada em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é lema em direito dos contratos pelo INSPER e membro da nossa comissão. Então, não vou passar a palavra sem mais delongas para a doutora Nancy, e espero que todos apreciem nosso evento e que coloquem no chat e no Q&A as perguntas e também manifestem, se possível, colocando o nome, se faz parte de alguma comissão, se é estudante de direito, se é advogado, nosso colega, se milita na área ou não. Fique à vontade para se manifestar no chat, o chat está aberto para todos e nós esperamos aí as manifestações, inclusive para emissão, depois envio dos certificados. Muitos colegas estão colocando aí os e-mails, podem ficar à vontade para colocar o que quiser no chat, tá? Enquanto ouvem a palestra. Então, Nancy, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença, por vocês dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para escutar um pouco que a gente está falando aqui. Tá baixo? O áudio está distorcido. Seu áudio está ruim, Nancy. Talvez o microfone não está funcionando bem. E agora? Melhorou? Não. Não, ainda está ruim. Vamos tentar fazer o seguinte, se o Rafael inverter a ordem, você começar e depois a Nancy, ou tem uma ordem já pré-estabelecida? Eu não tenho outra opção aqui. A gente fez testes na ordem, não tive. Está muito ruim o áudio, Nancy. Nós não estamos ouvindo. Está tremendo. Talvez você tentar... Talvez você tentar desconectar e ligar de novo ou usar outro aparelho. Rafael, você pode iniciar ou tem uma ordem pré-estabelecida? Não, vamos lá. Vamos conversar enquanto a Nancy volta. É um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde, quase boa noite aí já. A gente vai falar hoje bastante da lei do agro e como as novidades que a gente trouxe, que a lei trouxe, como que isso auxilia na recuperação de crédito. A ideia aqui é fazer um bate-papo, né? Então, eu e a Nancy, a gente vai tentar fazer algo bem dinâmico, de forma que ela faz alguns comentários, eu faço outros comentários, a gente não trouxe uma apresentação e a gente vai se complementando aqui nas opiniões e nos pontos que a gente preparou para vocês. Não sei e agora, melhorou? Melhorou. Melhorou, então tá bom. Agora tá perfeito, Nancy. Então tá bom, é um problema de conexão. Bom, então, voltando às minhas palavras, então agradeço a presença de todos por dedicarem aí um tempo para escutar o que a gente tem para contar para vocês aqui sobre a recuperação de crédito e a lei do agronegócio. A gente sabe que tem bastante evento, bastante webinar, a gente se sente bastante grato pela presença de todos. Eu agradeço o nosso presidente da comissão, Dr. Marco Túlio, pelas palavras iniciais, o Bernardo, meu grande amigo também, por organizar e viabilizar esse evento, ao Rafael também, meu grande amigo e companheiro aí de trabalho, colega de trabalho. Muito bom vê-los todos e dividir esse painel com a presença de vocês. Bom, eu acho que antes de eu iniciar minha fala especificamente sobre o tema, eu acho que é interessante vocês entenderem um pouquinho o que eu faço lá no escritório, porque eu acho que faz um pouco de elemento de empatia para qual é a visão que eu tenho dentro da lei de agro. Eu acho que a gente vai ter advogado de devedor, advogado de credor, nós vamos ter estudiosos, acadêmicos, então, aqui. Então, a gente precisa, assim, acho que é interessante fazer essa empatia para entender como que eu enxergo a lei, né? Então, acho que como o Bernardo falou, eu sou uma advogada formada em processo civil, então eu sou uma advogada de contencioso e contratos. E eu represento lá no escritório credores, né? Então, a gente atende lá no escritório bastante empresa de insumo, de fertilizante, tradings, empresas de álcool e açúcar. Então, eu tenho dentro do meu exercício da advocacia, sem prejuízo dos meus entendimentos acadêmicos, uma visão muito voltada ao credor, a recuperação de crédito, a preocupação das medidas da recuperação de crédito. Então, inicialmente é importante vocês entenderem um pouco como
como que eu olho para essa legislação e como que eu olho para tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Bom, meu primeiro ponto aqui, a gente dividiu a nossa apresentação em alguns pontos. E como o Rafael falou, né, eu peguei retornando, a gente vai fazer aqui mais um jogralzinho, né, por cada ponto e se complementar naquilo que a gente tem para dividir com vocês. Bom, a gente vai conversar aqui com vocês como é que ficou a condição de recuperação de crédito dentro dessa legislação da 13986 de 2020, que é a famosa lei do agro. Eu acho interessante a todos, se tiverem a possibilidade de abrir a lei, onde tiverem, no computador, numa segunda tela, eu acho que era legal acompanhar a fala, porque a gente deve provavelmente citar alguns artigos, então acho que é interessante a todos que tenham a legislação à mão, tá? Enfim, vou contar um pouco da história aqui. A gente sabe que tem a MP 897, tinha, né, a MP 897 de 2019. Quando a MP foi promulgada, eu fui lá toda animada para ver o que a gente o que poderia ter de interessante para o setor do agro ou para a minha atividade, né? Na minha atividade corriqueira ali no dia a dia. E eu confesso que eu fiquei frustrada, porque eu não vi lá uma lei do agro, eu vi uma lei de mercado uma medida provisória de mercado de capitais, muito voltado só para as instituições financeiras. E eu escutei algumas pessoas realmente falando em eventos que essa MP era uma MP de mercado de capitais. Inclusive, está aqui conosco hoje, eu pude ver o Davi Télio, um dos senhores que falou sobre exatamente isso, que essa MP era uma MP de mercado de capitais. Enfim, e quando foi promulgada a Lei 13986 de 2020, a Lei do Agro, eu estava desanimada, ela vai ser meio igual a MP e tal, e a verdade é que ela foi uma agradável surpresa, tá? Eu acho que ela foi uma agradável surpresa para o nosso setor do agronegócio. Por quê? Porque ela traz... A gente tem hoje no direito alguns microsistemas, né, de proteção muito particular. Então, assim, você tem todo um sistema jurídico de proteção aos bancos, por exemplo. Então, você tem lá como é que funciona a alienação fiduciária para banco, como é que faz determinadas operações de crédito para banco, que banco pode cobrar juros lá, banco, sempre. E essa legislação, ela foi um primeiro passo, no meu ponto de vista, da gente ter um sistema do agro, um sistema preocupado para olhar as necessidades muito particulares do agronegócio, porque nem sempre alguma regra geral ela se coaduna com a necessidade particular do agronegócio. Então, assim, se você vai conversar com um acadêmico mais antigo sobre alienação fiduciária de bem imóvel, fungível, futuro, ele se arrepia, fala, não, mas o Código Civil... E é uma realidade que no agro a prática demanda outro tipo de visão. Então, eu vejo assim que essa legislação ela trouxe um primeiro passo. Acho que ainda tem muita coisa para melhorar aqui, tem muita coisa para ser testada. A gente vai ver que tem muita coisa curta, né? Que foi muito curto, então ficou muito cheio. A gente aprende, né? Antinomias, lacunas, tudo mais, que ainda vão precisar ser testadas nos judiciários e complementadas por regulamentação. Mas sim, sem dúvida, a gente tem um primeiro passo para termos o nosso sistema jurídico do agronegócio, andando, obviamente, junto com o Código Civil, Código de Processo Civil, tá? Mas ela é uma legislação que ela é muito interessante porque ela tem como objetivo, e eu acho que tomara que o judiciário deixe, né? Ela realmente desburocratiza o acesso ao crédito. Eu acho que essa foi o grande princípio, a grande vontade da legislação, né? Então, incrementar os instrumentos de garantia, sem dúvida, diminuir o custo de transação, que é um problema sério que a gente tem nesse país. Nunca você tem segurança jurídica, acho que é a palavra que eu mais falo na minha vida, má fé e segurança jurídica, né? É o que a gente mais tem falado, principalmente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. E realmente essa legislação, ela busca, ela procura abrir os olhos para a necessidade de diminuição de custo. E assim, eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, a depender dos entendimentos filosóficos e acadêmicos de cada um, mas ela viabiliza, e eu particularmente sou muito favorável à entrada de capital estrangeiro aqui, garantias que com alguma... A gente vai ver que a gente vai
tem lá no finalzinho da legislação a possibilidade de alienação fiduciária para o estrangeiro, né, pegar alienação fiduciária. Então, você consegue criar instrumentos de garantia que viabilizem o capital estrangeiro de entrar com alguma segurança, enfim. Então, eu vejo essa forma muito positiva da lei do agro. Óbvio que nós vamos ver lá aqui, então vamos ver como é que vai ser, aqui vamos ver. A gente tem tudo isso, mas eu acho que esse é um overview interessante para todo mundo em relação à lei. Rafa, você complementa com... Claro, vamos lá. Bom, queria também agradecer ao Marco Túlio e ao Bernardo pelo convite. Na primeira fala eu falei muito rapidamente, até que você voltasse, a todos os nossos colegas que estão assistindo. Bom, com relação a essa introdução, Nancy, eu tive a oportunidade aí de atuar bem de perto, tanto na medida provisória, que eu acho que concordo contigo que ela ficou bem aquém do que a gente gostaria, mas foi uma iniciativa muito interessante do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central, de ouvir os players do mercado. Isso a gente não é comum no nosso processo legislativo acontecer. Então, foi muito bom. A medida provisória ela saiu realmente aquém, mas na conversão da MP para lei, que eu também tive a oportunidade aí de participar bastante lá no Congresso em Brasília, especialmente na Câmara dos Deputados. Algumas pessoas, inclusive, eu acho que viram que eu saí hoje, agora à tarde, agora há pouco, de um outro webinar com o deputado federal Pedro Dupion. A gente discutiu bastante lá. Também tem coisas que podiam ter saído melhores. A gente sabe o quão difícil agregar todos os entendimentos e todos os pontos que a gente tem na Câmara, né, os grupos interessados, mas eu acho que o resultado, como você disse, saiu de uma forma muito satisfatória, apesar dos pontos que a gente precisa melhorar. Só complementando, então, alguns pontos da introdução, né, do objetivo principal da lei, realmente fortalecer o crédito no agro é o foco dela, né? Então, no final do dia, o que se quer aqui é que os credores tenham garantias fortes e uma recuperação do crédito, em casos de inadimplemento, melhor, com mais segurança jurídica, de forma que isso crie um elemento de redução de taxas de juros, de menos exigências de garantias, de melhores condições de pagamento para o produtor. Ou seja, não é uma lei para o credor ou uma lei para o produtor, é uma lei para o agronegócio. E nesse aspecto, a lei traz muitas coisas interessantes. Então, esse eu diria que é o principal objetivo que sempre foi falado, e nós vamos voltar a colocar esses pontos em pauta aqui, dependendo de alguns pontos da lei aqui. Então, eu acho que, para a fala inicial, a gente pode seguir em frente para os próximos pontos, Nancy. Pois é. Eu acho que ouvindo o Rafael falar, como a gente vê o nosso mundo, né? Eu acho que virou mania do brasileiro se polarizar. E eu vejo um movimento muito ruim no agronegócio, que é uma polarização do produtor rural e a rapa, né? O produtor rural e o resto, as trades, os bancos. Isso é muito ruim para o setor, porque o setor, eu acho que dentre todos os setores da economia, a gente vê que o agronegócio ele tem uma interseção entre os elos da cadeia tão importante. Quando o produtor rural está plantando a soja dele, que ele está pegando financiamento, ou pegando fomento, ou vendendo antecipadamente a safra dele ali no começo, a gente está falando de soja lá em setembro, que essa soja que ele ainda nem plantou, ela já tem gente esperando para comer lá na China, né? Enfim, eu tô brincando, mas assim, já tem vários negócios jurídicos que são atrelados. Então, quando uma trading firma um contrato de compra e venda antecipada, ela já atrelou essa venda, ela já sabe a exportação, ela já faz o line-up de navio. Então, você tem toda uma cadeia, e como é necessário que todos os players do agronegócio, dentro da porteira, para fora da porteira, no porto, que eles sempre estejam agindo de forma muito unida, sempre objetivando o melhor para todos. E eu vejo um movimento muito ruim, eu acho que a crise também não ajuda, né, de polarização. Então, eu acho que a lei do agro, ela vem trazer, acho que bem isso que o Rafa está falando, de vamos todos olhar para o agronegócio, vamos parar com essa conversa de polarização, porque isso ninguém ganha com isso, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Eu acho que
primeiro, como a gente estava falando, assim, a lei ela trouxe um monte de elemento bacana para viabilizar a melhor recuperação de crédito. Obviamente, em caso de inadimplemento, assim, a gente fala um contrato, ele só vai precisar sair da gaveta para ser usado se alguma coisa deu errada, né? O ideal, quando um negócio está fluindo normal, você não precisa da CPR, você não fica tudo ali em cima da mesa só para você depois falar adimplido ou a quitação. Então, o mundo ideal é esse, mas a gente aqui está conversando de elementos que viabilizem a melhor recuperação de crédito. E a lei traz, então, essas estruturas que vão dar mais força para os negócios jurídicos, para se você for ao judiciário atrás da recuperação desse crédito, que realmente você tenha um enforcement melhor, né? Então, assim, eu acho que a primeira figura que a gente vai falar aqui um pouquinho é do Fundo Garantidor Solidário. Ele tem 6 artigos aqui na legislação, então a gente acha que isso ainda vai estar passível de muita regulamentação. Eu acho que ele nasceu ali dentro das cooperativas, acho que o Rafa vai poder me esclarecer melhor aí, se souber esse assunto. Mas fato é que é o seguinte, o que são esses fundos garantidores, né? Então, você cria como se fosse, vou fazer uma comparação, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, mas na verdade é um fundo, né? Então, você cria um fundo ali, e esse fundo, ele é criado para garantir determinadas operações de crédito, tá? Então, o que vai acontecer? Devedor, credor e algum garantidor integralizam cotas ali, e cada um fica responsável pela operação de crédito ali no limite do valor integralizado. E esse fundo, segundo a legislação, ele é empenhorável, ou as cotas do fundo, é empenhorável por qualquer outro tipo de dívida que os participantes do fundo possam ter, né? Então, a gente tem aqui um destaque, por exemplo, que no parágrafo 4º do artigo 3º, que diz que os recursos integralizados, enquanto não quitadas todas as operações garantidas pelo fundo, não responderão por outras dívidas, obrigações, presentes ou futuras, contraídas pelos participantes, né? Independente da natureza dessa dívida ou obrigação. Então, a gente está entendendo que a legislação quis criar um fundo que é blindado de, inclusive, dívidas trabalhistas e fiscais. Eu estou para ver isso acontecer no Brasil, a gente ter essa blindagem, inclusive, de um juiz, assim, você ter a segurança jurídica de que um juiz trabalhista não vai dar uma canetada aqui, isso ser ratificado até o TST e enfim, proteger a operação que o fundo está ali consolidando, né, dentro da razão da Constituição dele. Mas, enfim, esse é o objetivo do fundo, né? Então, ele garante operações de crédito no valor do limite integralizado, ele é empenhorável por outras dívidas e ele se extingue quando a operação termina, né? Eu li um pouquinho sobre, algumas pessoas já falaram sobre isso e várias pessoas qualificaram esse fundo como um fundo de autofinanciamento da atividade, né? Enfim, a gente tem algumas figuras no nosso ordenamento parecidas, que é, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, mas vamos ver como é que isso vai se comportar aí no agronegócio. Como eu estava comentando, eu já escutei algumas pessoas falando que esse fundo ele foi muito forçado pelas cooperativas, né? As cooperativas queriam, para pequenas operações de compra de equipamentos, do agronegócio, insumos, mas eu estou vendo que a forma como ele está se estruturando, com as regras de cota, a participação do credor, né, que você tem que ter uma participação mínima aqui do credor, que ele vai acabar sendo utilizado mais para grandes operações em que você não precisa fazer grandes, enfim, due diligence relacionadas a todas as partes e tal, mas para grandes operações no setor. Vamos ver como é que... Ele tem 6 artigos, a legislação, então ainda é cedo para dizer como é que ele vai ser usado e quem que vai ter a coragem de fazer o primeiro fundo aqui, né? Vamos ver se o Rafael, lá na empresa dele, não tem alguma ideia para a gente testar esse fundo. Mas o fato é que, assim, dentro da linha de recuperação de crédito, aqui a gente está vendo que o fundo é um elemento blindado e ele garante essa operação. Então, imagina que a operação é inviabilizada, imagina que o fundo não quita, né, a operação, então ele está dando em garantia, ele está garantindo essa operação, você vai atrás do patrimônio das pessoas, das cotas do fundo. Então, vamos ver como é que isso vai ser. Rafael, você tem algum comentário específico sobre a FGE?
Bom, aqui realmente vamos ter que aguardar um pouquinho, mas eu tenho conversado com bastante gente internamente, até na empresa que eu trabalho, e acho que eu estava engraçado, né? Quando eu li a primeira vez, eu achei que isso não fosse decolar tão rápido. Aí conversando com algumas pessoas, especialmente essa parte de compra de insumos, especialmente aqueles grupos que meio que plantam juntos, tem o tio, tem o primo, com várias fazendas juntas ali. Por que não? Você já pega hoje meio que um aval cruzado nos contratos. Por que não fazer um fundo desse aqui, né? Talvez decole sim para esse aspecto. Eu destaco aqui só 2 pontos, que foi uma mudança relevante da medida provisória para a lei do agro. Na medida provisória, além de ter outro nome, ele era específico para bancos. E isso ainda acho que ficou na cabeça de algumas pessoas. E agora não, o Fundo Garantidor Solidário, ele é para qualquer credor. Então, tradings, químicas, sementeiras, enfim, todas essas empresas também podem ter como garantia esse Fundo Garantidor Solidário, isso é um ponto relevante. E outro ponto que eu não tenho visto pessoas falarem muito, é que apesar de a lei colocar percentuais mínimos de aporte de recursos, né? Fala assim, 4% da cota primária do produtor, 4% da cota secundária do credor e 2% do garantidor, se houver, existe um artigo que comenta que os percentuais podem ser majorados e pode alterar a proporção entre as cotas, inclusive. Então, nada impede de esse 4%, que no final, se tiver garantidor, estamos falando de 10% da dívida só, aumentar para 30%, 40%. Não é problema também que haja desproporção aí de percentual entre as cotas primária, secundária e terciária. Então, acho que isso são elementos importantes que trazem aí certa facilidade ou ajuda na mitigação de riscos quando for feita a análise para esse tipo de garantia. Mas é isso, tem que aguardar bastante ainda os corajosos a fazerem a primeiro, né? Mas tá aí, é para isso, é para testar, né? Essa é a ideia da nova garantia. É isso aí. Bom, eu acho que agora passando para o patrimônio rural de afetação, que eu acho que é um tema bastante quente aqui, né? Porque, enfim, eu destaco a principal novidade da legislação, junto com a F de grãos, né, e a questão da extinção de garantias estrangeira, eu acho que eu vejo ela o top 3 aqui das novidades que a gente tem na legislação, tá? O que é o patrimônio rural em afetação? Soube também, ouvindo algumas palestras sobre o assunto, que isso foi um pedido muito forte do superintendente do Banco do Brasil. Não confirmei com ele a informação, mas escutei mais de uma pessoa falando sobre isso. Eu acho que provavelmente por ele enxergar aqui no mercado, você via muito imóvel enorme, de valor altíssimo, dado em AF, instituições financeiras, para dívidas que 10% do valor do imóvel, e você inviabilizava o produtor a usar esse imóvel para dar os outros 90% para obter mais crédito no mercado, né? Então, eu acho que dentro dessa história de dificuldade, porque eu acho que desmembrar a terra, né, você ter tudo desmembrado no cartório de imóveis e tudo mais, acho que gera uma burocracia, tem umas regrinhas complicadas de documentação de imóvel rural para atender. Então, a lei criou o que a gente chama de um desmembramento fictício, né, ou uma fração de imóvel aqui. Então, o que é o patrimônio rural de afetação, né? Então, o proprietário de um imóvel rural, ele pode ser pessoa natural, pessoa física ou jurídica, ele submete o imóvel rural dele ou fração do imóvel, né? Pode ser um imóvel inteiro ou fração deles a um chamado regime de afetação, né? Aí, no regime de afetação, eu acho que é interessante todo mundo ter aqui o parágrafo único do artigo 7º, que no regime de afetação, o terreno, as accessões e as benfeitorias neles fixadas, exceto as lavouras, sublinhem, os bens móveis e imóveis ou semoventes constituirão o tal do patrimônio rural em afetação, que você pode usar esse patrimônio a prestar garantias, quer na CPR, quer na CIR, que são os 2 títulos de crédito que a gente vai falar ali para frente. Então, assim, esse patrimônio, pelo que eu entendo aqui, ele é adstrito a esses 2 títulos. Você não pode fazer um patrimônio de afetação e depois fazer escritura pública numa outra operação de crédito, uma confissão de dívida. Não, eu estou entendendo que a legislação delimita a CPR e a CIR.
Tá? Então, assim, a gente lá no escritório fala muito de caixinha dos imóveis. Então, você separa o imóvel em várias caixinhas, assim, né? E o bacana é que a legislação destacou aqui, exceto as lavouras. Então, aquela discussão de que se o que está em cima é a cessão do imóvel, se acompanha o imóvel nas operações, aqui destacou que a lavoura, a atividade produtiva, né, que eu acho que esse que é o ponto, não se confunde com patrimônio em afetação, tá? Então, onde você constitui, né? O que é vedado constituir? Você não pode constituir a afetação, né? Eu vou chamar o patrimônio rural de afetação de PRA, né? Todo mundo está chamando de PRA aqui? Eita, peraí que eu me perdi na legislação. O PRA. Então, assim, então fica vedada a constituição sobre o quê? Sobre imóvel que já tem a hipoteca ou AF, ou qualquer outro ônus real, tá? Averbado ali na matrícula, as pequenas propriedades da Lei 8629 de 93, tem que respeitar o módulo rural, a fração mínima de parcelamento, tá? Da 5868 de 72, e o bem de família também não pode estar dentro desse rol dos imóveis que são afetados, tá? Como é que funciona isso, né? Eu acho que essa medida do PRA, ela compete muito ao produtor rural, proprietário da terra, né? Então, ele vai constituir isso no cartório de imóveis. A gente já sabe que o pessoal dos cartórios estão de cabelo em pé de como é que isso vai ser feito na prática, tá? Mas fato é que você vai ter ali a constituição desse patrimônio. Qual que é a primeira grande vantagem aqui? Que, segundo a legislação, o PRA fica protegido de recuperação judicial e falência, tá? Então, ele fica fora, como se fosse uma F, tá? Ele fica protegido. A gente vai ver se aqui a gente vai ter aquela discussão de essencialidade ou não, né, Rafa? Eu acho que depois, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, mas, enfim, fato é que o fulano, você tem essa previsão legal de que ele fica protegido de recuperação judicial e falência. No artigo 12 da legislação, você vai ter ali toda a documentação que você precisa para levar a registro na matrícula do imóvel. Então, a gente ainda não sabe, eu acho que o Rafa, você vai poder falar aqui um pouquinho, como é que isso vai ser feito no cartório, né? Porque você vai chegar lá, você vai fazer uma averbação, isso vai sempre vai ficar na matrícula, e aí o patrimônio de afetação, ele só vira garantia objetiva e só pode garantir uma determinada operação de crédito uma vez que ele seja dado numa CPR ou numa CIR, e aí dentro da CPR, dentro da CIR, como é que a gente vai fazer esse controle? Porque eu acho que são dois atos jurídicos distintos, a constituição do patrimônio rural de afetação no âmbito imobiliário, de cartório de registro imóvel, e depois você vai ter um segundo passo, que é a operação de crédito do PRA ser dado em garantia nessas operações, enfim, eu acho que aí também tem um grande momento de due diligence de quem pega essas áreas, enfim. Então, assim, dentro do artigo 12 aqui, a gente vai ter quais são os documentos que você tem que apresentar, eu acho que vale a pena todo mundo acompanhar, então, a inscrição do imóvel no Cadastro Nacional de Registro de Imóvel, né? O CAR, a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária do requerente, isso aqui é um destaque, então, assim, ninguém pode dar prazo se estiver enrolado, né? Então, você tem essa situação, a certificação fundiária do INCRA e o GEL, né? Aí tem o GEL, que é outra situação, que é outro ponto. A gente tem diversas áreas no país que ainda não estão com georreferenciamento, tem 2 andares, fazenda com 2 andares, muita confusão fundiária. Mas fato é que o imóvel tem que estar regularizado no ponto de vista de GEL, prova de atos que modifiquem ou limitem a propriedade do imóvel, o memorial dos confrontantes, a planta e enfim, as coordenadas ali. Então, eu estou entendendo, assim, eu estou entendendo que isso vai a título de averbação, tá? Eu acho que a grande ponto aqui é que quando o fulano, para constituir o PRA, ele tem que provar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Então, nós estamos entendendo que o patrimônio rural de afetação, ele não está blindado desse tipo de dívida. E aqui acho que é a primeira preocupação que a gente tem que ter, porque, como eu falei para vocês, são 2 atos jurídicos, né?
hoje a gente vai ter as constituições de PRA vão acontecer, serão recentes. Mas daqui a 10 anos ou 5 anos, você tem que ter um cuidado de olhar, porque esse fulano pode não estar mais com regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, e o PRA não está blindado disso. Então, no momento da concessão do PRA, você tem que fazer realmente a due diligence da situação do fulano. Mas eu acho que, assim, é uma novidade muito interessante, tá? Porque você realmente tem essa proteção da RJ e da falência do PRA. A gente vai ver que o patrimônio rural em afetação na CIR ele tem uma regrinha bem específica, e na CPR ele já ficou numa outra situação, mas enfim, a gente dá para entender ali na frente que enfim, quando a gente for falar da CIR a gente fala melhor disso, mas você vai ver que o PRA ele pode ser uma obrigação alternativa dentro da CIR, um pouco diferente da CPR, que ele é uma garantia, né? Enfim. Mas uma outra questão que vale destacar aqui na PRA é que uma vez que o artigo 12, parágrafo 2º, né, que uma vez que você constitua o patrimônio rural e afetação sobre parte do imóvel rural, a fração não afetada tem que atender às regras de obrigações ambientais. Então, assim, não é tão fácil você sair fazer pacotinhos do seu imóvel, é um trabalho que eu acho que vai demandar uma grande profissionalização do campo, né, e eu acho que quem fizer o PRA vai sair um pouco na frente aí, porque é aquilo que eu comentei no começo. O cara tem uma terra muito grande e ele poder separar em pacotinhos para várias operações, então você tem lá um pedaço do imóvel que você reserva para dar operações de trading, outros para o banco, outro. Então você poder jogar com o imóvel rural para fazer girar a economia, enfim, você conseguir recursos e crédito é muito, muito interessante. Vamos ver como é que vai ser, se isso não vai, por ser um primeiro passo que tem que partir do produtor rural, como é que vai ser a dificuldade disso acontecer, mas eu vejo como uma inovação muito boa. Rafa, faça suas considerações. Também vejo como uma iniciativa muito boa, muito interessante, mas alguns pontos me preocupam bastante, alguns jurídicos e outros de ordem prática. Jurídico você passou rapidamente, mas eu queria destacar, isso tem um artigo na lei sobre isso, né, que o PRA ele é atingido pelas dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, ou seja, não está protegido dessas dívidas. Por mais que você tenha aí as certidões negativas no início, na Constituição dele, por mais que haja aqui obrigação na própria lei que o proprietário rural que constitui o PRA, ele deve manter suas dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais em regularidade, o fato é que no momento de crise, no momento de problema, ele pode e provavelmente o vai fazer de não cumprir exatamente isso. E aí você tem uma garantia muito interessante sobre vários aspectos que você já comentou, mas que uma dívida trabalhista ou uma dívida fiscal pode ir lá e penhorar. Então, isso me deixa bastante preocupado. É um ponto aqui que os credores vão ter que tomar muito cuidado. Prática disso, né? Algumas coisas práticas que a gente tem que tomar cuidado. Você comentou algumas, mas eu acho que uma das mais importantes é realmente essa questão socioambiental. Então, tomar um pouco de cuidado, porque na parte ambiental, especialmente, tem aqui a questão próprio ter-rei, né? Nós vamos falar depois da execução dessa garantia, como funciona, mas lá na frente, se tiver a transferência da propriedade para o credor e se tiver algum problema ambiental, ele vai junto, né? Então, o problema ambiental vai também. Como você disse, uma diligência vai ser necessária mesmo. E um outro ponto importante, bem prático também, é muito interessante essa ideia de fazer frações no imóvel, ok? Mas toma um pouco de cuidado, porque uma coisa é você ter uma avaliação do imóvel inteiro. Outra coisa é você ter uma avaliação de uma fração que, na verdade, não teve um desmembramento, não tem ali na prática, não tem a separação ainda, né? Então, quanto que vai valer isso lá na frente? Ela está do lado de uma APP ou não está? Servidões de passagem, então tudo isso pode atrapalhar depois o valor que foi dado lá na largada. E só para finalizar, eu entendo que vai ser um registro, né, na matrícula do imóvel. Então, vai ser lá na Constituição, vai estar constando, assim como constou de uma hipoteca, uma alienação oficiária, vai estar lá R12,
patrimônio de afetação, área tal, conforme o que foi apresentado nas plantas geodésicas que você falou também. Então, acho que vejo com bons olhos, mas tem alguns pontos que me deixam bastante preocupados ainda, especialmente essa questão das dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais. A gente sabe que os cartórios de imóveis têm se reunido bastante. Eu acho que nos âmbitos das instituições que tratam de direito imobiliário, a gente escuta bastante eles falando que os cartórios têm se reunido para criar regulamentações específicas que ficariam embaixo dessa legislação. Então, ainda vai vir bastante norma sobre isso, né? Das corrigir. A minha preocupação é que os cartórios se organizam de forma estadual, né? E essa legislação é federal. Então, a gente ainda vai enfrentar uma discussão de o que cada estado vai entender, como é que só falta. Em São Paulo é registro, no Pará é verbação, no outro é outra matrícula. Vamos ver como é que o negócio vai se comportar, né? Os cartórios de imóveis estão aí, enfim, trabalhando no sentido de alinhar as condutas em relação a essa legislação e como é que vai fazer o PRA aqui. Eu acho que agora passando para o outro aspecto, a gente vai falar de 2 títulos de crédito, né? Então, primeiro da CIR e depois da CPR. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está falando aqui de direito cambial, né? Apesar da CPR ela ter muita coisa de contrato, né? Não deixa de ser um negócio jurídico, mas ela é um título de crédito. Ela tem tanto a CIR como a CPR permitem a pôr outras regras lícitas no corpo delas, e a hora que você pega uma CPR, ela não parece nem um pouco um cheque, né? Ou uma CIR, mas é um título de crédito. Então, todas as regras relacionadas a títulos de crédito, a gente vai aplicar aqui. A CIR é uma novidade, a CIR é nova, a CPR ela já existe e vai fazer 30 anos. Em 2024 a gente vai ter a festinha de 30 anos aí da CPR. Mas a CIR é novidade, tá? A gente sabe que ela foi instituída, acho que teve uma pressão das instituições financeiras bastante aqui para a criação desse título de crédito. Mas, enfim, ela é um título transferível de livre negociação. O que ela representa, né? Qual que é o objeto ali dela? É uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito de qualquer modalidade. Só que ela tem uma obrigação alternativa aqui, que é, na hipótese de não acontecer o pagamento em dinheiro, o fulano fica obrigado a entregar o imóvel rural ou fração deste, vinculado ao patrimônio rural de afetação, que seja garantida na operação de que se trata um inciso anterior. Aqui a gente está falando do artigo 17, na hipótese de inadimplemento, né? Então, assim, a gente tem aqui, dentro da CIR, essa obrigação alternativa. Uma vez inadimpliu, o fulano vai entregar ali, tá? Vamos lá. A gente tem, no artigo 22, quais são os requisitos da CIR. Então, denominação, assinatura do emitente, nome do credor, data e local de emissão, eu acho que aí data de vencimento, tal. Você tem todos os requisitos ali no 22, acho que vale a pena todos, enfim, quando forem elaborar se consultar aqui o checklist da legislação, tá? Mas ele tem uma coisa bacana aqui, ele permite aí o aval de outras instituições financeiras, inclusive banco, ele dispensa protesto, a CIR, e ela permite que o fulano que deu o imóvel em garantia, né, nessa operação, ele fica na posse do imóvel, continua explorando a atividade rural dele ali, ele fica só vinculado ali. E eu acho que a grande novidade que a gente vai ver aqui na CIR também é como vai funcionar o registro, né? Como é que vai ser esse registro da CIR, que é uma novidade que a gente vê lá na CPR. O que tem aqui na lei? Esse registro em entidade do Banco Central. Então, a gente está vendo que nós vamos ter, se tudo der certo, se todo mundo organizar direitinho esse registro, o Banco Central regulamentar isso adequadamente, a gente vai ter um grande banco de dados de CIR, né? Então, o fulano emite a CIR e leva a registro na entidade do Banco Central. A gente já está vendo a B3 se movimentar nesse sentido. Vamos ver como é que vai se comportar. Tem uma questão interessante da CIR aqui, que é o seguinte, que existe uma disposição legal expressa na lei aqui, dizendo que se em caso do emitente da CIR entrar em falência ou recuperação judicial, você tem um vencimento antecipado aí da obrigação objeto da CIR.
Acho que é um primeiro aspecto controvertido aqui, porque a gente sabe que o judiciário ele é muito resistente a validar cláusulas que consideram negócios jurídicos inadimplidos ou rescindidos pelo simples fato de ter acontecido a recuperação judicial à falência. E isso aqui é exatamente o que está na lei aqui. Então, o judiciário fala assim, a RJ, principalmente a RJ, né? A RJ ela não pode ser causa de inadimplemento, de gatilho de inadimplemento ou rescisão de negócio jurídico. Porque a recuperação judicial, ela tem... A empresa não está em falência, né? A recuperação judicial, ela continua, a empresa continua em atividade. Então, se você rescinde todos os negócios, você gera um caos. Então, o judiciário tem aí essa resistência, a gente já ouviu alguns juízes falando em algumas palestras, essa resistência de validar cláusulas com essa disposição. Mas a legislação aqui diz exatamente isso. Então, vamos ver como é que isso vai ser aplicado. Outra questão interessante da CIR é que uma vez que você executa essa CIR, né, então você, enfim, pega o imóvel, depois a gente vai ver como é que é o procedimento, mas você consegue seguir executando um remanescente. Obviamente, desde que a CIR tenha, né, condições, acho que de liquidez, de forma de crédito sendo líquido. Acho que por ser uma promessa de pagamento em dinheiro é mais fácil, na CPR é mais complicado, mas você segue executando o remanescente, o que na alienação fiduciária tem a questão da quitação legal, né? Quando você leva o imóvel, que você estaria dando a quitação legal, também é outro assunto polêmico, mas aqui a gente está expresso que você segue executando o saldo na relação da CIR. Aí depois a CIR segue, uma vez inadimplido, você não... Acho que como a legislação veda do pacto comissório, né? Você ficar com o imóvel simplesmente e acabou, você tem aqui um procedimento de leilão, muito à semelhança de como funciona a alienação fiduciária, e aí o cartório tem que abrir uma matrícula para aquele pedaço, se a gente estiver falando de fração do imóvel, ele abre uma matrícula, desmembra o imóvel enfim, o credor pega a propriedade. Eu acho que, enfim, tem aqui a partir do 28, do artigo 28, como funciona, né? Você exerce o direito de transferência, mas depois você não pode ficar simplesmente com o bem, você tem que seguir naquela regrinha de leilão, certo? Rafa, você tem algum aspecto pontual aqui? Tirar o mudo que ajuda, né? Tirar o mudo. Vamos lá. Não, só destacar um ponto que você passou rapidamente. Esse registro em entidade centralizadora, né, autorizada pelo Bacen, que hoje é B3, SERC, vão ter outras, se tudo correr bem, ela é condição de eficácia executiva, né? Então, a gente está falando aqui de recuperação de crédito. Se a gente não tiver esse registro, e esse registro tem que ser feito em até 5 dias úteis da emissão da CIR, ela não tem eficácia executiva. Então, quem realmente tiver interesse em fazer, organiza bem direitinho antes da emissão esse registro, porque 5 dias úteis passam muito rápido e aí, se você não registrar, não tem possibilidade de executar depois, né? Então, esse é um ponto relevante. E um segundo muito rápido aqui também, nessa discussão que a Nancy comentou, é uma discussão extrajudicial, né? Então, o credor vai até o cartório, indica que houve inadimplemento, tem se discutido se vai ter se é obrigatório uma notificação ou não para o produtor para purgar a mora. Eu entendo que faz sentido, mas uma vez que ele não purgue, vai ocorrer a transferência dessa fração através do desmembramento da matrícula, como a Nancy bem comentou. Acho que é isso, Nancy. Vamos tocar, que senão também a gente não consegue falar dos outros pontos. Isso, eu acho que depois a gente também, isso também vai vir em regulamentação dos cartórios. Esse é outro assunto que está sendo discutido bastante por eles, tá? Vamos seguir para a CPR, nosso xodó. Pois a CPR é nosso xodó mesmo. Bom, vamos lá. A CPR, ela é um título de crédito que foi instituído pela 8929 de 94, tá? Eu acho que é importante, para quem não conhece o título, ele é um título representativo de promessa de entrega de produto. Pode ter garantia, pode não ter garantia instituída na cédula, tá?
Eu acho que, assim, a primeira grande novidade que a gente teve aqui é o aumento do rol do que é o produto rural, para efeito dessa lei, o que é produto rural, né? Então, porque quem que pode... Depois a gente vai falar dos emitentes, mas assim, vamos primeiro falar dos produtos rurais. Então, a gente tem aqui o agrícola, pecuária, aí um aumento para floresta plantada, pesca, aquicultura, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. E uma grande novidade aqui também, além da parte da floresta, pesca e aquicultura, é a questão dos submetidos a beneficiamento ou primeira industrialização. Que isso estamos falando da lei aqui, né, da lei do agro 42, parágrafo 2º, inciso 1º, que traz essa novidade, que são os produtos submetidos à primeira industrialização. Então, isso muda, amplia o leque enormemente do que pode ser objeto da CPR. Então, você vai ver, inclusive, tradings podendo emitir, se tiver alguma atividade de industrialização e de beneficiamento, você, enfim, aumenta bastante o rol dos produtos aqui. E aí, relacionada à conservação de floresta nativa e respectivos biomas, manejo e aí a questão das florestas nativas aqui, que vai no parágrafo 2º e ainda vai ser definido pelo Poder Executivo. Enfim, a gente teve realmente o aumento. E também os legitimados a emitir CPR é outra segunda novidade aqui, que está aqui no parágrafo 2º também do 42, que aumenta para pessoas natural jurídica, inclusive aquelas aí, em relação à pessoa jurídica aqui, aquelas aquela com objeto social que compreendem caráter não exclusivo à produção rural, a cooperativa e a associação de produtores. Então, assim, o produtor rural e PJs que tenham qualquer atividade rural no seu objeto social. Obviamente, a CPR tem que estar vinculada a essa atividade rural. Você não pode ter o seu objeto e emitir uma CPR estranha ao objeto da atividade rural. Mas, assim, é singelo, mas você coloca aqui 2, 3 palavrinhas aqui, 2, 4, 5 palavrinhas ali, mas, assim, a CPR triplicou de tamanho, né, de possibilidade dentro dessas alterações que a gente teve aqui. Então, eu acho que, inclusive, para as CPR são lastro de CRA, de captação de recurso e tudo mais, eu acho que a gente vai ver um incremento muito grande da utilização do título aqui. Aí, seguindo no artigo 3º da lei da CPR, que continua aqui dentro do 42 da lei, eu destaquei algumas alterações de requisitos. Então, você tem lá, eu acho que vale, também é um checklist do que tem que constar no título. Gente, isso é muito importante, porque a gente está falando de título de crédito. Aqui não tem, eu não quis pôr, assim, é requisito de validade do título, né? O Rafa bem pontuou quando ele falou de requisito de execuibilidade, de eficácia do título, é porque nós estamos falando de título de crédito, não estamos falando de contrato, né? Então, aqui no artigo 3º da 8929, que é o 42, parágrafo 3º, ele traz os requisitos e entram umas novidades. Aqui eu destaquei cronograma de liquidação, que eu acho que do ponto de vista prático é uma coisa muito interessante, porque o cronograma de liquidação, antes você tinha, assim, as pessoas tinham um vencimento único na CPR, e às vezes 15, 20 dias antes do inadimplemento, você já saca que vai rolar inadimplemento, pelo volume que movimenta, como que está a safra. Óbvio que você pode colocar lá gatilho de, se o produtor rural estiver desviando a produção, só que você tem que ir ao judiciário, provar desvio, para executar um título de crédito é complicado, né? O título de crédito tem que ser preto no branco no judiciário, né? Então, um cronograma de entrega, de liquidação, ele é interessante para isso. Você vai estabelecendo volumes dentro de um cronograma. Então, eu acho que essa é uma novidade boa. A assinatura eletrônica, eu acho que vem aí junto com o futuro, né? De você poder emitir os títulos de crédito de forma eletrônica e pôr assinatura eletrônica. Acho que vai facilitar no trâmite, na burocracia de obtenção, de firmar esses negócios e inclusive depois para levar registro, né, aqui também na entidade do Banco do Brasil, da entidade do Banco Central. E um outro ponto aqui que é uma novidade, que é o local de produção, que antes não constava da CPR, agora é importante monitorar, mais do que nunca, o monitoramento, porque se você recebe, saber a destinação
da soja, saber de onde ela veio, né? Então, você, por exemplo, imaginando que recebendo o produto, o produtor fala, essa soja eu recebi, está vindo da fazenda tal, então, mas é importante ter um rastreamento de que ela veio mesmo do local de produção, senão você vai ter problemas aí já tem um monte, né, de embargo de terceiro, de desvio, de tudo mais, mas agora mais do que nunca o local de produção ele gera um risco para quem recebe soja ou milho ou o que for para qualquer produto agropecuário de local inadequado. Bom, você tem então agora a CPR escritural cartular, tá? Leva a registro também, eu acho que no sistema eletrônico de escrituração. E no artigo 3C aqui da legislação, a gente tem os requisitos desse título, né? Então, para levar ao registro, ao grande registro, ao sistema de registro. Eu acho que vai ser muito interessante isso. Algumas pessoas estão criticando o registro porque entendem que é uma burocracia, que vai ser difícil para o pequeno produtor. A gente tem aqui ainda uma disposição legal que permite se definir quais são os negócios que tem que ser levado a registro, mas eu entendo que a gente não tem como escapar disso. É importantíssimo para o crédito, para o custo de transação, para o preço do dinheiro, você ter muita segurança e você ter realmente um grande banco de dados que permita a consulta das cédulas para ver se aquela safra está ou não está já alinada. Eu acho que isso vai ser muito importante para desburocratizar. Eu vejo de forma diversa, eu não enxergo isso como um elemento de burocratização. Ao contrário, se for bem feito, vai ser muito legal. Bom, o artigo 4A, acho que seguindo aqui, a gente tem umas regrinhas das condições financeiras, né? Porque você pode ter a CPR com liquidação financeira. Então, no 4A, tem os requisitos do que você tem que constar no corpo, né? Então, preço, índice de preço, taxa de juros. É importante, gente, a título de crédito, você tem que poder fazer uma conta, uma planilha de Excel e fechar o valor, né? Eu acho que isso é importante para não perder a execuibilidade do título. Seguindo. Bom, a gente tem uma outra grande novidade, que é a questão da variação cambial, ou da possibilidade de fixação da CPR em moeda estrangeira. Ainda vamos ter regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Eu entendo que eles vão regulamentar muito no sentido dos negócios jurídicos que podem ser firmados em dólar, né? Então, produtos para exportação, empresas com sede no exterior, eu acho que tem umas regrinhas que não vai ser qualquer tipo de negócio que você vai poder firmar em dólar, por exemplo, tá? A gente tem uma preocupação aqui, que eu acho que é importante destacar rapidamente, que é o seguinte: imagina que você tem uma CPR, isso acho que vale muito para o pessoal das empresas. Imagina que você tem uma CPR em dólar, dentro da regra, bonitinho, e aí a empresa tem lá na contabilidade dela o recebível daquele título de crédito também flutuando em dólar para casar com um negócio jurídico. A partir do momento que você tem o inadimplemento, o Poder Judiciário tem muita resistência em você ficar atualizando o valor de uma execução, por exemplo, em dólar. Então, quando você ajuiza uma execução, você tem que convertê-la em reais na data da execução ou conforme estabelece o título. Mas e aí você olha o que você gera. Se você não conseguir prevalecer no judiciário, acho que eu encontrei um julgado sobre isso, de que o título que o valor da dívida pode ficar flutuando no dólar, você vai ter um descasamento entre contabilidade e o que está seguindo na execução. Então, acho que essa é uma atenção que tem que ter em relação a essa possibilidade de você ter um negócio em dólar. A gente vê eu vejo assim uma dificuldade muito grande lá no escritório. Você judicializou determinado título que está em dólar, você judicializou em real, e aí o judiciário exige que se atualize NPC e juros legais, e às vezes descasa de uma forma que você não consegue, por exemplo, fechar um acordo, porque o que está na contabilidade não bate com o que está no judiciário, né? Então, isso é um ponto de atenção, tá? Bom, pode ser objeto da CPR todas as garantias reais e pessoais, né? Então, hipoteca, penhor, alienação fiduciária, e no caso da garantia pessoal, por ser um título de crédito, é o aval. Eu acho que a grande novidade aqui é a alienação fiduciária de produtos agropecuários previsto na legislação. Eu sempre defendi que era possível, pela lei da CPR anterior, na redação anterior, você tinha ali vários elementos que demonstravam a possibilidade. Mas agora, para fechar a discussão,
você tem aqui no artigo 8º, parágrafo 1º da 8929, a inclusão da possibilidade de você ter a F de produto agropecuário e seu subproduto, isso é importante também, poderá recair sobre bens presentes e futuros, fungíveis e infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertence ao fiduciante, enfim. Então, eu acho que essa permissão, esse é o grande, também entre os top 3 aí das alterações mais benéficas da legislação. O parágrafo 2º permite ainda o beneficiamento ou transformação dos gêneros, então você vai ter uma subrogação do vínculo real aos subprodutos, o que tem aqui no parágrafo 2º do artigo 8º, né? Então, essa subrogação legal então, fulano, a gente está falando de álcool, por exemplo, você está falando de cana-de-açúcar, se você conseguir provar o vínculo, subroga ali no álcool, na açúcar, a garantia, a alienação fiduciária, tá? Do bem móvel. Assim, de todo modo, acho que a grande novidade aqui é a discussão de poder ser fungível, né? Porque eu acho que antes tinha essa discussão pode ou não pode sobre bem fungível. Então, a gente recomendava que se infungibilizasse áreas. Então, é a soja nesta determinada área, anexava um croquis na CPR, mas acho que agora essa discussão acabou, tá? As garantias, gente, acho que isso aqui é importante. Como eu falei para vocês, a CPR é um título de crédito de obrigação de entrega de produto que pode ou não pode ter garantia. A CPR, o título de crédito, precisa ser levado a registro na entidade do Banco Central. Agora, a garantia é outro bicho. Então, se ela tem uma garantia, você tem que levar a registro tanto da mesma forma como era antes. Então, se tem um imóvel na matrícula, se tem um penhor no local da safra, no livro 3, ali do local onde os bens, onde a safra está crescendo, ou enfim, onde estão os bens, você tem que levar a registro normal, aí a F no título dos documentos. Então, tem que tomar cuidado para não perder a garantia, tem que levar tudo direitinho a registro. Bom, aí tem uma grande polêmica aqui, que é relacionada à discussão da essencialidade, né? A gente tem visto aí muita discussão no judiciário, travando entrega de safra, que eu particularmente acho um absurdo, porque o cumprimento de obrigação de entrega não deveria estar prejudicado numa recuperação judicial. Então, se a empresa entra em recuperação judicial, isso não muda a obrigação dos cumprimentos, isso não muda a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações. Então, se uma companhia aérea entra em recuperação judicial, a sua passagem aérea não deveria virar um crédito. Da mesma forma que se uma empresa de uma livraria entra em recuperação, aquele livro que você comprou na internet tem que chegar na sua casa, e um produtor rural, quando ele entra em recuperação judicial, ele tem que, não é esse o objetivo da recuperação judicial? Continuar rodando a atividade? Ele tem que entregar as obrigações, pagas antecipadamente, mais ainda, né? Porque senão a gente está falando de estelionato, na minha opinião. Mas, enfim. E aí a gente vê no judiciário essa discussão de que trava-se essa entrega com discussão na essencialidade. Se tivesse a essencialidade para o soerguimento dele, o fulano já recebe o preço, já se cumpriu a obrigação de entrega dentro daquela importante cadeia que a gente conversou no começo, e mesmo assim vem com essa discussão de essencialidade. O que a lei está trazendo aqui é que se coloque no corpo do título de que aquele bem dado em AF, no caso de produto agropecuário, não é essencial para a atividade. A gente recomenda que isso não seja feito numa cláusula padrão, que tenha bastante cuidado, veja o tamanho que ele tem de produção, que realmente tem X% que está sendo dado em garantia, que realmente não é essencial, trazer a verdade dos fatos para o título, né? Então, eu acho que isso é bastante importante aí. Bom, era isso que eu queria contar. Essas foram as novidades que a gente teve na lei do agro. Eu acho que a CPR ficou super forte. Essa garantia, mais assim, a gente já brigou muito no judiciário a favor da CPR ao longo da minha carreira, muito, assim, eu trabalho no agro, tem mais de 20 anos. A gente já passou por muita disputa judicial para fortalecer esse título de crédito. Eu acho que conseguimos fortalecer e eu acho que a lei veio trazer essa possibilidade da F de produto agropecuário com declaração de não essencialidade para dar realmente o enforceable do cumprimento dessas obrigações, né? Enfim, eu acho que foi muito boa essa alteração. Rafa, conta aí, você que sabe dos bastidores.
Você sintetizou muito bem todas as alterações. Eu queria só deixar dois pontos aqui bem destacados, porque não sei se todos tiveram a curiosidade aí de analisar com muita calma essa legislação, e tem surgido no mercado algumas discussões interessantes. E algumas eu acho até que faltou realmente as pessoas pararem para analisar com mais calma. Então, uma dessas que faltou analisar com mais calma é uma confusão que tem sido feita sobre assinatura digital, assinatura eletrônica, CPR cartolar e CPR escritural. Tá um samba do crioulo doido, muita gente aí confundindo uma coisa com a outra, e aí sai no jornal, saiu agora a eCPR, e o pessoal, os diretores, os não jurídicos especialmente, né, as pessoas que atuam no setor, mas que não são advogados, eles acabam confundindo bastante as coisas. Então, eu queria dar um overview bem rápido aqui sobre isso. Como não se trouxe bem, a lei traz aí a questão da assinatura eletrônica como uma das possibilidades, né, da assinatura da CPR. E aí a gente tem, a lei falou em assinatura eletrônica. Isso quer dizer que também pode assinatura digital, só pode eletrônica, pode as duas, o que é isso, né? Então, a assinatura digital é aquela que exige certificado digital, né? Então, ela tem o ICP Brasil, que é para certificar que houve assinatura digital. Portanto, ela é mais forte, o token, exatamente. Então, ela é mais forte aí do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim. Seria quase, aí, vamos guardar as proporções, seria uma confirmação de todo esse procedimento. Já a assinatura eletrônica é aquela que você recebe num link, clica no link, vai lá e assina numa plataforma. Temos várias aí no mercado, destaco, acho que a maior hoje é a DocuSign, mas você até pode colocar um código que você receba no seu celular, tal, mas não tem uma certificação, não tem um certificado digital por trás. Né? O que a gente tem visto que os cartórios, por exemplo, os que já toparam fazer registros desse tipo de CPR, exigiram assinatura digital. Bom, mas a lei falou em assinatura eletrônica, então os cartórios também precisam ajudar um pouquinho a entender que a lei falou, se ela falou eletrônica, ela não exigiu digital, então eletrônica e digital poderiam aí interagir. E aí, quando você tem essa CPR emitida com esse tipo de assinatura, você não tem efetivamente papel, né? É o que se chama da eCPR, ou a CPR eletrônica, mas ela é cartular. Deixando bem claro, você vai imprimir isso, vai pegar um papel. Se você não vai ter um papel assinado com a caneta, né? A caneta não vai estar lá assinada, mas você tem um papel, portanto é cartular o título de crédito aqui, com assinatura eletrônica e vai registrar depois. Outra coisa é a CPR escritural. A CPR escritural não, ela já nasce, aí sim, não existe carta nenhuma mesmo, ela já nasce lá na entidade centralizadora do banco, autorizada pelo Banco Central. Então, são coisas completamente diferentes. E aqui eu trago um ponto bem relevante, e aí não é só para a CPR, é para a CIR também, para todos os demais títulos. Inclusive aqueles títulos antigos de cédula pignoratícia hipotecária, enfim, aqueles antigos da lei lá de 67, que a lei traz isso até para facilitar realmente e entrar na tecnologia futura aí, da possibilidade de todos esses títulos serem cartulares ou escriturais, né? Então, cartular, claro, é o padrão, o tradicional, mas você pode também ter escritural. Na CPR, é importante destacar isso, que a partir de 1º de janeiro de 2021 vai ser obrigatório o registro em entidade centralizadora do Banco Central. A partir de 1º de janeiro de 2021. Quando eu tenho essa obrigação... né? Hã? Por enquanto. Por enquanto. A gente não tem a regulamentação do Banco Central ainda, então a gente não sabe ainda como vai ser. Temos aí 6 meses para tirar esse imbróglio da frente. Mas o que eu queria destacar é, quando eu tenho essa obrigação de registrar, a CPR, ela nasce... Ela pode nascer cartular, mas ela, ao ser registrada, vai se tornar eletrônica. Escritural, perdão, vai se tornar escritural. Então, é importante deixar isso bem claro. A mesma coisa da CIR. Assim também, ela pode nascer cartular e depois dos 5 dias úteis lá de registro, ela se torna escritural. E aí, tudo que for feito, endosso do título, tudo que for feito, vai ser feito lá na entidade centralizadora. Tá? Isso é um outro ponto também. E para finalizar, a parte de alienação fiduciária que você comentou, a lei permanece igual, né, a 954 de imóvel, né?
Então tem a questão do perdão legal que você comentou, mas se você colocar a alienação fiduciária de imóvel dentro da CPR, agora nós temos um artigo, que é o artigo 16 da lei, que fala que você pode continuar executando o saldo sim. Então, entendo que é uma lei especial, né? A lei da CPR. Se você colocar alienação fiduciária de imóvel dentro da CPR, você não tem mais essa questão do perdão legal, que se chamava, né? Então, se for a leilão, for vendido e o valor não pagar a dívida, só pela alienação fiduciária da lei de 97, estaria quitada a dívida, ou a discussão sobre isso. Agora, que com a legislação da CPR não tem isso. O credor pode continuar executando o saldo. Então, esses 3 pontos eu queria chamar a atenção, só não sei. Muito bom. É isso aí. Eu acho que o último assunto que vale destacar aqui para a gente entrar para as perguntas é a novidade do artigo 51 aqui, que permite, parece que entrou na legislação aos 45 do segundo tempo aqui, né? A legislação já estava para ser promulgada, e está se permitindo aqui o recebimento. Então, assim, está lá na disposição final, tá? É o artigo 51, que trata da lei da terra por estrangeiro, dizendo que as restrições da aquisição de terra por estrangeiro não se aplicam a casos de recebimento de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira, ou pessoa jurídica nacional de que participem a qualquer título pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital ou que residam ou que tenha sede no exterior, por meio da realização da garantia real, de dação em pagamento ou qualquer outra forma. Então, você tem a possibilidade, eu acho que o Sérgio Barbieri já conversou bastante com a gente na semana passada, mas, enfim, eu acho que esse é o destaque de que entrou na lei do agro essa possibilidade, que eu acho que também é muito positiva para a injeção de capital. Inclusive com dação em pagamento, né? Inclusive dação em pagamento, inclusive faixa de fronteira no artigo 52. Então, realmente isso traz aí uma segurança muito grande para quem quer investir. Não está interessado em comprar terra, não é essa a ideia. A ideia é usar como garantia e, se necessário, ele poder recuperar e discutir. Exatamente. É isso mesmo. Isso aí. Eu tenho mais um ponto rápido aqui, só para finalizar, então. Não sei, acho que vale a pena comentar, até porque tem gente que atua aqui no mercado de capitais, vai falar rapidamente dos demais títulos do agro, porque a lei também alterou muito rapidamente. Primeiro, ela deixou claro no CDA e WA, né, que são títulos de crédito armazeneiros, né, ela deixou claro a extraconcursalidade do CDA e WA, do produto ali depositado. Né? Então, como é que funciona o CDA e WA? O produtor, ele tem a produção, ele colheu, está com a produção ali, ele vai até um armazém agropecuário, deposita esse produto lá naquele armazém, o armazém agropecuário emite esse CDA e WA para o produtor, né, para o depositante. E aí o depositante, com esses títulos na mão, vai lá num banco, vai numa trading, vai numa química e dá em garantia, né, então endossa ou cede fiduciariamente, enfim, os recebíveis para conseguir um financiamento. E o que a lei deixa bem claro aqui é que se esse depositante, né, que endossou o título de crédito para um terceiro, pedir recuperação judicial, por exemplo, o produto que está lá depositado não pode ser atingido. Obviamente, né, fazia todo sentido, a jurisprudência estava caminhando nesse sentido, mas agora está claro, tem um artigo específico sobre isso. Então, o credor do CDA e WA, mesmo que o depositante, né, o dono daquele produto inicial, se ele pedir recuperação judicial, mesmo assim ele vai poder ir lá buscar o produto no armazém se tiver inadimplemento da dívida. Tá? Então, esse é um ponto importante que a lei trouxe. E com relação ao CDCA, o LCA e o CRA, essa sopa de letrinhas, né? CDCA emitido aí por agroindústrias, basicamente, a LCA por banco e o CRA securitizações. A gente também tem aqui a questão da possibilidade de atrelar a variação cambial, né? Mas com uma regrinha já explícita aqui na lei, que é desde que seus lastros, né, e todos esses 3 títulos que eu comentei, eles têm que estar vinculados a lastros, né, a recebíveis do agronegócio. Então, esses recebíveis também têm que estar atrelados à variação cambial, esse é o primeiro ponto. E o segundo requisito é que sejam emitidos para investidores não residentes. Então, isso também é uma alteração que a lei trouxe, interessante.
Talvez essas restrições não fossem necessárias. Me parece que nesse tipo de operação mais complexa, mais estruturada, as pessoas envolvidas poderiam fazer análise de risco nesse sentido, então não precisaria restringir para não residentes, por exemplo, ou os lastros vinculados a dólar, mas, no geral, abriu-se a possibilidade, o que é interessante. E, para finalizar, a questão da possibilidade de emissão de CRA no exterior. Também é algo bem interessante, como se fosse um bonde lá fora, né? Então, emitir um bonde lá fora, como a gente já tem hoje, pode emitir agora o CRA no exterior. Isso pode ser interessante realmente para fins aí de investimento estrangeiro, né? De capital estrangeiro no agronegócio, o que facilita aí bastante para o estrangeiro, né? Não tem questão de colocar o dinheiro no Brasil ou não, como que entra a parte tributária, então tudo isso, se você entra lá fora, fica muito mais fácil. Acho que desses pontos é isso, não sei também. Bom, eu acho que, concluindo, a gente contou um pouquinho para vocês dos instrumentos, assim, as novidades da Lei do Agro, muito focado na melhor recuperação do crédito, né? Então, dos instrumentos e das novidades que vieram viabilizar uma melhor recuperação, e a consequência lógica disso é a injeção de capital, é mais negócio. Então, isso realmente é muito positivo. E toda essa questão da tentativa de desburocratizar também é muito positivo. Vamos ver se os cartórios vão ser felizes aí em facilitar os procedimentos, né? Porque é impressionante como no Brasil as pessoas sempre têm aquela presunção de que está vindo uma fraude, né? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Eu tenho aqui uma pergunta do Lucas Tavares, que eu acho que é interessante a gente já responder, depois a gente abre para as demais. Ele questiona sobre os vetos, né, que tivemos aí na publicação da lei, né, no Executivo, a gente teve 5 vetos. E ele comenta alguns aqui. Ele comenta alguns, eu vou comentar rapidamente, Lucas. A gente teve a questão do veto do custo de registro, né? Então, dos títulos, né? Especialmente CPR, cédula rural previdência hipotecária, etc., que isso caiu porque o Executivo entendeu que isso é estadual, competência estadual e não federal. Então, por isso que acabou sendo vetado. Isso tem sido discutido agora, porque os cartórios, apesar de terem participado de toda a discussão conosco lá também em Brasília, etc., eles estão agora, não sei se vocês já tiveram esse problema, mas eles estão estão registrando as garantias do CPR, não mais como título da CPR, que era um registro barato, mas sim como garantia. Então, isso está aumentando os custos, quando a lei veio, na verdade, para reduzir, para desburocratizar, e a gente acaba, de novo, aí batendo nos pontos do passado, né? Isso a gente tem conversado com algumas pessoas aí de mercado e também com o governo, e deve, inclusive, vir aí numa próxima medida provisória alguma coisa para regularizar isso. E questão de tributária também, de descarbonização de créditos, né? Então, teve uma série de questões tributárias que foram tiradas no veto, porque o governo não quis, a verdade é essa, sem um estudo prévio mais detalhado, abrir mão de arrecadação. Então, isso também acabou vindo através de vetos, tá? Pô, essa eu não sabia, mas eu chutava, eu acertava. Aí eu respondi as perguntas. Mas eu podia chutar que eu acertava. Bom, acho que é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Rafael, Nancy, obrigado pelas brilhantes exposições. Mais uma vez, parabéns pela profundidade e pela atenção ao tema. Vocês foram partes essenciais ao contribuir para o avanço dessa legislação, seja militando na área, como a Nancy bem colocou, há muito tempo no judiciário, tentando aprimorar as decisões judiciais sobre a matéria, né, militando, advogando, batalhando pelo cliente, o próprio Rafael também como empresa do agro, né, representando uma empresa do agro,
contribuindo no processo legislativo, então estão de parabéns. Todos os advogados também aqui no grupo, que militam na área, que trabalharam durante para que fosse possível essa legislação ser aprimorada. Realmente parece que ela está muito bem fundamentada, existe muito interesse do produtor, especialmente nessas novidades, né? E os advogados que militam na área têm também muitas possibilidades de aconselhar seus clientes, trabalhar nesse setor e ajudar, vamos dizer, os clientes a se beneficiarem dessa legislação. Eu recebi algumas perguntas aqui, nem todos sabem usar bem esse chat, então, às vezes são enviadas perguntas e ficam só no particular, então nem todos podem visualizar. De toda forma, eu vou reportar aqui quem fez a pergunta e pedir aí o direcionamento dos expositores. Primeira pergunta que nós temos aqui, que é bem interessante, com todas as alterações da lei, vamos conseguir uma redução de juros para os financiamentos dos produtores rurais? Quer dizer, a gente discutiu bastante o aprimoramento da lei e o objetivo final é sempre facilitar a vida do produtor. Nós vamos conseguir redução de juros? Na sequência, eu já coloco outra sobre a inclusão da CPR no patrimônio de afetação. O regime permite ao produtor oferecer apenas parte da propriedade como garantia para a obtenção de financiamentos, o que também é possível com a cédula imobiliária rural. E aí a pergunta é direcionada para o Dr. Rafael: quais são os benefícios dessas alterações para o fomento do agronegócio no Brasil? Eu agrupei as duas porque elas têm mais ou menos a mesma intenção, as duas perguntas. Então, gostaria que você respondesse. Se a Nancy quiser também comentar algum ponto. Vamos lá. Esse é um dos principais objetivos, né, da lei, realmente trazer os juros um pouco para baixo. A gente está com o Selic hoje bem baixa, né, no mercado, e deveria sim baixar também os juros para o produtor rural. A questão dos juros está totalmente relacionada também à segurança jurídica. Então, a lei traz muitas coisas interessantes, mas acho que a gente perdeu uma oportunidade grande de sedimentar a CPR fora da recuperação judicial. Isso ainda é um enrosco no país. A Nancy daqui a pouco pode comentar um pouquinho sobre recuperação judicial. É uma discussão bem acalorada, mas independentemente da discussão, se pode ou não pode o produtor rural ingressar com recuperação judicial, acho que a CPR, que é realmente o principal instrumento que está ali vinculado à produção, essa deveria estar fora e a gente acabou não conseguindo deixar isso claro. Temos aí outros caminhos através da alienação fiduciária, como a gente comentou, mas não sedimentamos, né? Então, imagino que no curto prazo vai ter uma redução menor e com o passar do tempo, conforme a gente tenha decisões boas do judiciário e aplicações aqui desses institutos novos e todas essas questões que a gente falou, eu confio sim que vai ter melhores condições para o produtor rural de pagamento, mais de uma safra. Hoje, em regra, a gente faz uma safra só de financiamento, então poderia ter aí 2, 3 anos de repagamento. Isso são condições melhores e juros melhores que o produtor poderia ter. Para fomento, né, para compra antecipada da produção agropecuária, especialmente pelas tradings, eu acho que vai aumentar sim também. A gente já tinha um apetite grande, o agronegócio só cresce, e eu diria que isso vai crescer com essas novas modalidades de garantia, com esses novos mecanismos que a gente debateu aqui ao longo da nossa exposição. Até respondendo aqui o Davi Marco Télio também fez uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Ótimo. Sim, fica à vontade para completar. Então, eu acho que o custo do capital, né, que a gente está falando, quando a gente fala de juros, a gente fala do preço do dinheiro, né? O custo do capital está sempre atrelado a diversos fatores econômicos e jurídicos também. E eu acho que a segurança jurídica de que você vai ter a maior quantidade de negócios adimplidos, ela é essencial
para a redução do custo do capital. Eu acho que, infelizmente, a gente vive duas situações no momento que elas são muito ruins para os juros, e aí a gente não está falando da lei. Eu acho que a lei veio para tentar não tirar a gente dessa enrascada, né? Eu acho que dentro de... que é a crise que a gente vive hoje, que ela é uma crise, não tem muito o que fazer, enfim, é uma crise econômica, e essa discussão da recuperação judicial. Eu tenho o meu entendimento, eu acho que o produtor, essa recuperação judicial do produtor rural, ela foi uma surpresa. A gente sabia que podia, não, ela foi uma tese que 3 ou 4 advogados conseguiram emplacar e que virou uma bomba gigante e que foi realmente uma surpresa. Os primeiros produtores rurais que entraram em RJ estão lascados porque estão brigando com a RJ, porque eles não têm a mínima condição prática de entrar em recuperação judicial. Então, você tem que ter um nível de sofisticação no seu negócio mínimo para você conseguir tocar uma RJ. Né? E os produtores rurais vivem numa informalidade. A gente, tudo bem, porque também não tem nenhuma lei obrigando. Então, assim, eu acho que a recuperação judicial do produtor rural, ela não tinha que ser uma construção jurisprudencial, uma interpretação de lacuna ou forçar alguma coisa na lei. Tinha que ter uma regra, uma lei clara. Eu acho que quando você joga fora, quando você entra num jogo de futebol e você cai numa quadra de basquete, não é legal. Eu acho que esse é o ambiente da RJ aqui, pegou todo mundo de surpresa. E aí retrai. Eu acho que você ter dúvida da credibilidade da relação construída com o parceiro comercial, e aí volto às minhas palavras iniciais relacionadas à importância da cadeia do agronegócio. Quando o fulano quebra o elo dessa cadeia, surpreendendo o mercado, você gera uma consequência econômica ruim de aumento do custo do capital. Então, assim, eu vejo essas duas discussões. E tem uma terceira discussão que é importante também, que é outra briga judicial que também está se começando aí, da história dos cumprimentos de obrigação. Então, assim, o judiciário vive dizendo que a RJ não pode ser gatilho de rescisão de contrato. Mas agora o que querem fulano já vendeu a safra dele antecipadamente, já recebeu o preço, foi o fomento da atividade, e agora ele quer não cumprir essa obrigação sob o aval da recuperação judicial e receber o preço de novo, vender a safra para outro lugar, para outra pessoa, para outra pessoa, alegando que precisa daquele recurso para sua erguimento da atividade. Eu vejo isso como uma prática de estelionato, porque é muito complicado isso. Como é que fica o fomento nessa história? Eu acho que as obrigações dentro da RJ, elas precisam ser cumpridas. Então, esse fulano tem que regularmente entregar a safra dele e seguir na operação dele. O que é crédito entra na RJ, o que é obrigação deve ser cumprida. A gente pode confundir as coisas, né? A bem do agronegócio. E aí o reflexo é esse. Você começa a ter um litígio desse, uma insegurança enorme do mercado de que o grão que ele comprou em setembro, ele não vai conseguir escoar naquele line-up daquele navio, aumenta o custo do capital. Não tem almoço grátis, gente. Não tem, assim, a economia, ela é uma matemática, né? Assim, muito simples. Assim, obviamente é complexa, mas assim, essa relação é simples, ela é óbvia, né? Então, assim, eu acho que compete a todos os agentes, e eu acho que isso está muito na mão do produtor rural, saber agir com responsabilidade em relação a isso. Ele quer a recuperação judicial, é importante. Vamos trabalhar no legislativo, vamos estruturar um procedimento de recuperação judicial adequado. Ele precisa ter algum nível mínimo de livros, de sofisticação, de separação do patrimônio pessoal da atividade da pessoa jurídica dele, porque ele não pode receber o adiantamento da trade na conta que ele paga a conta de gás. Assim, estou brincando, mas vários deles acontece isso. Então, ter um pouquinho sair um pouco dessa informalidade, sem perder os seus benefícios fiscais. Acho que isso tudo pode ser muito bem negociado no âmbito do legislativo e uma vez regulamentado, cumprir as obrigações relacionadas à sua atividade fim, né? E eu acho que a partir disso e mais, tudo isso abraçado por essa nova lei, eu acho que a consequência, isso infelizmente não vai ser no curto prazo, porque nós tomamos uma pancada com essa história da pandemia,
mas a consequência natural, se esse meu mundo cor-de-rosa acontecer, é que os juros abaixem, né? Mas enfim, vamos lutar. Eu já falei que eu morro atirando. Muito bom. Ou jogando flores cor-de-rosas, né? É muito bom. Nós temos 2 mais perguntas finais, depois eu vou passar a palavra para o presidente Marco Túlio. Eu vou fazê-las brevemente e queria que vocês também, pedir para vocês serem breves também, porque nós já estamos estourando o tempo. A primeira pergunta, ela é bem interessante, foi feita aqui pelo nosso colega Vitor Pellegrini. Ela faz um link com o nosso evento anterior. Ela diz o seguinte: a Lei do Agro afasta do âmbito de incidência da Lei 5.709 de 71 as hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Também deixa claro que a Lei 5.709 de 71 não se aplicará aos casos de recebimento de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira ou pessoa jurídica nacional da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e que residam ou tenham sede no exterior, por meio de realização de garantia real, de dação em pagamento ou de qualquer outra forma. Ele diz que é muito positivo ao agro, mas quais são os comentários dos palestrantes? E a última pergunta é a seguinte: qual é o efeito da quarentena para o produtor e o que o governo pensou para beneficiar o produtor? Se diz muito de beneficiar o pequeno empresário, o microempreendedor, mas e o produtor? Como é que ficou nessa crise toda? Então, é uma pergunta interessante. Se vocês tiverem foge um pouco do tema, mas se vocês tiverem algum comentário, eu começaria pela primeira pergunta, que é muito relativa ao nosso tema e também faz um link com o nosso evento anterior. Quer falar, Rafa? Posso tá falar. Aí na fronte. Posso falar, claro. Bom, ele mesmo já comentou que é muito bom. Eu também acho que é muito bom você deixar bem clara a diferença, né, entre aquisição de terras, e aí tem um regramento específico, que eu particularmente não acho correto. A gente viu muito bem isso com o nosso amigo Sérgio Barbieri, que é um craque no tema. A gente sabe que tem projetos de lei para melhorar e para mudar isso, mas outra coisa é a garantia. Muitos têm falado, isso é inconstitucional porque vai contra a aquisição. Bom, mas veja, se o credor adjudicar ou receber em dação em pagamento, ele fez isso para recuperar um crédito que ele colocou no país, que ele investiu. Então, nada mais justo que ele tenha essa segurança jurídica. O que não pode é utilizar esse mecanismo para burlar a lei da aquisição de terra para o estrangeiro. Isso não. Isso tem um judiciário aí para socorrer aqueles que forem perceberem que houve essa possibilidade. Agora, para fins de garantia, que é o que deixa muito claro nos artigos 51 e 52 que o nosso colega comentou, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, pelo contrário. Isso fortalece muito a entrada de capital estrangeiro no país. Mas eu concordo plenamente, quem pôde acompanhar a última palestra do Dr. Sérgio Barbieri, nosso grande amigo e craque no assunto, eu concordo completamente com ele. Não deveríamos ter mais esse tipo de restrição, me parece bastante... Tem alguns pontos específicos, faixa de fronteira, tem alguns pontos específicos, fundos soberanos, que aí você pode até pensar em ter alguma restrição, mas aquele que investe no país, aquele que vem aqui e coloca dinheiro para a produção, no final do dia vai ser imposto que vai ser criado, vai ser uma série de riquezas que vão ser geradas aqui no Brasil. Ninguém vai colocar terra nas costas e levar para o outro lado do mundo. Então eu vejo com muitos bons olhos. Até porque a gente precisa olhar para a realidade da economia do agro, né? Então eu acho que a gente exporta, né? Então é o capital estrangeiro que olha para isso também. E ele não pode ser visto com preconceito. Eu acho que as pessoas têm um pouco de medo por conta de soberania nacional, de que os estrangeiros vão ocupar o nosso território. Eu acho que a gente tem outras formas de proteger os imóveis que não deveria ter nada a ver com garantia ao crédito, né?
enfim, você tem terra devoluta, você tem terra mal aproveitada, regra de reforma, você tem várias formas imobiliárias de você proteger a soberania do país. O que a gente está falando aqui é da viabilidade de você dar garantias reais de imóveis, né, que tem um valor, diminuem a taxa de juros no final, porque você tem uma recuperabilidade do crédito maior, justamente para viabilizar essa injeção de capital, né, e o crescimento do país. Eu acho que nesse aspecto isso tem que ser levado em consideração. Qual que era a outra pergunta? Eu acho que tinha um complemento, né? A outra era só sobre a questão da pandemia. Como o governo criou alguma medida para beneficiar, ou se criou, se deveria criar para o pequeno produtor. Porque sempre se fala no microempreendedor, no trabalhador autônomo, no motorista de Uber, né? Sempre se pensa muito nos trabalhadores urbanos. Mas e o produtor rural? Como é que ficou na pandemia? Me parece que o governo, assim como eu acho, enfim, todos, que isso é questão política na história, mas eu acho que o governo não tem agido bem nesse ponto, não só para o agro, mas como todos os demais setores. O agro, eu diria que foi o setor que foi menos impactado, mas há cadeias dentro do agro que foram muito impactadas. Pequenos produtores, sem dúvida que foram, alguns setores foram impactados, sucroalcooleiro, algodão, borracha, Flores, né? flores. Então, esses, sem dúvida, que precisavam de um socorro. O Estado não fez nada? Não, ele fez algumas coisas. A gente tem recentemente aí medida provisória com relação à renegociação de dívida, com taxas menores, um valor muito pequeno de financiamento disponível para pequenos e médios produtores, mas tudo ainda é muito incipiente, né? Então, eu acho que faltou realmente um pulso mais firme do governo, não só para o agro, mas como todos. Focando aqui no agro, a maioria dos setores se saiu bem, né? Então, a gente teve recentemente aí em vários jornais saindo a grande rentabilidade da soja, milho, deve ir bem também. Então, a gente tem alguns carnes, enfim, está sendo super bem. Tem alguns grandes setores que estão muito bem. Para aqueles que não estão, deveríamos ter algo mais forte, sem dúvida. Eu acrescentaria, Rafael, você está bem certo, quer dizer, o governo tem um pouco patinado aí nessa questão para ajudar, vamos dizer, quem precisa mais, né, na quarentena e nessa crise. A gente vê que tem muita fraude também, até no auxílio, no benefício ali, no auxílio que foi criado. Mas eu destacaria o seguinte, existem muitas iniciativas, e eu tenho visto isso, são iniciativas que não dependem do poder público, né? Vou citar só um exemplo que eu tenho visto que é muito interessante, que é a campanha do Beba Leite, né? Então, existe um desafio hoje para todo mundo beber leite, consumir leite. Então, muitos produtores rurais, pequenos e médios, dependem muito da cadeia do leite. A cadeia do leite é fundamental na geração de empregos, na renda no campo, é uma atividade muito importante na manutenção desse pequeno e médio produtor, e a campanha de estimular beber leite é muito interessante. Então, é uma iniciativa privada, né? São produtores que organizaram isso, e virou até um desafio daqueles que se colocam na internet, e todo mundo parece com um copo de leite bebendo, né? Nós deveríamos até nós mesmos adotar esse desafio. E é interessante porque você estimula o produtor, estimula a cadeia toda. Então, é interessante essas iniciativas que são criadas pelo produtor com criatividade para enfrentar esses tempos difíceis, né? Marco Túlio, a palavra é sua. Deixa eu só falar um negocinho. Tem um monte de pessoal entrar nos nossos LinkedIns, né? Eu acho que acompanhar e seguir o LinkedIn também da nossa comissão. Acho que quem tiver interessado, né, Marco Túlio? Acho que é bacana. Exato, Nancy. Eu não quero me alongar muito, porque, em virtude do horário, tem um tempo limite, o Zoom, né? Mas queria fazer das palavras do Bernardo as minhas palavras, agradecer a Nancy, o Dr. Rafael, por terem disponibilizado esse tempo para compartilhar conhecimento, né? E contribuir aí com os colegas sobre esse tema tão atual, que é a nova lei do agro. E, por fim, fazer alguns agradecimentos da presença do Dr. Milton, conselheiro,
da doutora Roseni Matias, da CAASP, da doutora Marie Claire, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Marília. Temos aqui, nos dando a honra, 2 advogados de outro estado, doutor Leandro de Uberaba, de Minas Gerais, doutora Mariana, Cuiabá. Enfim, agradecer os nossos membros que nos honraram com a presença, doutor Sérgio, Rodrigo Melo, Jean, Fábio, enfim. Gostaria de agradecer a todos. Foi uma noite brilhante e espero poder realizar outros eventos deste porte durante o ano. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, gente. Um abraço, obrigado a presença de todos. Um abraço. Um abraço, boa noite, obrigado.